Mano, tá difícil ser rico e fácil ser pobre no Bostil. Mano, o Bastil, como você já sabe, a vida tá cada vez mais difícil por aqui, não somente pela questão econômica, mas também pela questão envolvendo segurança, saúde, educação. Como você já sabe, todas essas coisas estão totalmente precárias no nosso país e as pessoas estão passando por diversas dificuldades e cada dia que passa, mais difícil está para você se tornar rico e mais fácil está para você se tornar cada vez mais pobre. E a gente consegue notar isso daí também através dos números econômicos. Como você já sabe, previsão para esse ano aqui de 2025 é que o Brasil passe por mais uma recessão. A nossa economia vai encolher mais uma vez esse ano. O PIB brasileiro não está crescendo e não vai crescer esse ano aqui, segundo previsões do mercado, segundo previsões dos especialistas. E além disso, além das recessões esperadas, a gente ainda precisa citar aqui: o real está se desvalorizando como se não houvesse amanhã. Então o real não tá valendo porra nenhuma e a gente consegue perceber isso daí através dos dados em que mostram em que o real atualmente é a moeda em que mais se desvalorizou no mundo. Se a gente comparar aí países emergentes, como por exemplo a Argentina que atualmente tá lá com o Milei, entendeu? E o Milei parece que tá arrumando a casa. A Argentina tá saindo da inflação ao mesmo tempo em que está baixando a taxa de juros. E quando você consegue diminuir a taxa de juros ao mesmo tempo em que você mantém ou diminui também a inflação, então esse daí é o melhor cenário possível. A economia começa a se desenrolar e a Argentina, o peso argentino está se desvalorizando menos do que o real brasileiro. Se a Argentina estava pior do que a gente, os dados estão mostrando que a gente está caminhando para ser pior do que os caras, entendeu? Então se você zoava argentino, porra, e a sua moeda? Eu lembro que os caras no estádio lá, quando tinha jogo da Argentina contra time brasileiro, os caras lá na zoação, mostrando o real e tal. Sua moeda não vale porra nenhuma e tal. Daqui uns dias vai ser os caras que vai estar zoando a gente. Porque a gente já tá caminhando a passos largos de ter uma moeda mais desvalorizada do que a dos caras. Mas só que além da Argentina, outro ponto também que evidencia ainda mais a desvalorização da nossa moeda é o fato de que a gente se desvalorizou mais do que a moeda russa. A Rússia, que como você já sabe, tá em guerra, parece que já tem uns 3 anos que os caras tá em guerra, e mesmo assim, mesmo em guerra, mesmo com todos os problemas, todas as sanções, a moeda dos caras se desvalorizaram menos do que a nossa moeda, que não estamos em guerra, não estamos com nenhum tipo de problema humanitário, nenhum problema emergencial. Mesmo assim, os caras que tá em guerra, os caras que tá com sanção, teve a moeda menos desvalorizada do que a nossa. Isso daqui, mano, deixa bem claro, mostra bem pra você como que a gente tá se tornando cada vez mais pobre. E a única maneira de fugir disso daqui, a única maneira que a gente tem de vencer isso daqui, essa desvalorização do real, é buscar ganhar em outra moeda forte, libra esterlina, dólar, entendeu? Mas só que a gente percebe também que a maioria da população não tem como ganhar em moeda forte. A maioria da população ganha em real. E aí que tá o problema. Como é que a maioria da população tá ganhando em real? Não tem como ganhar em outra coisa. A maioria das pessoas não vão conseguir ganhar em dólar, ganhar em outra moeda. A maioria vai sempre se manter ganhando em real e ganhando pouco em real, o salário mínimo. Só que esse real que a pessoa está ganhando, ele já está perdendo para a inflação e ele não está comprando mais nada no mercado. E a cada dia que passa, isso daí tende a piorar ainda mais. Então a pessoa que ganha um salário mínimo em real hoje no Brasil, essa pessoa não consegue comprar mais nada no mercado, mano. Essa pessoa mal consegue pagar as contas, essa pessoa mal consegue sobreviver. A cada dia que passa, essa pessoa fica mais pobre. Os caras estão trabalhando muito e ficando muito pobre. Aqui no Brasil não existe aquela meritocracia de que se você trabalhar muito, você vai enriquecer. Aqui não, aqui você trabalha muito e o seu destino é ser mais pobre. É o contrário. E é esse que é o problema do Brasil. É esse que é o problema do Brasil. A inflação sempre está nas alturas, a moeda sempre está desvalorizada, a taxa de juros sempre está nas alturas para poder tentar conter o avanço do dólar, o avanço da inflação. Só que ao mesmo tempo em que a taxa de juros está alta, então isso daí prejudica ainda mais aquele que é mais pobre. Então a taxa de juros, a partir do momento que ela está alta, isso daí acaba prejudicando mais ainda a vida daquele que é mais pobre, que aquele cara que não tem nada para poder investir, aquele cara que tá fudido. Esse cara aí só se fode com a alta da taxa de juros.
Sem contar que a economia ainda desacelera. A economia ainda desacelera com a taxa de juros estando alta do jeito que está. Porque isso daí dificulta a vida das empresas, dificulta a vida do pequeno e médio empreendedor. Então isso daí acaba também trazendo desemprego. Então, no resumo, mano, a economia do Brasil, não só a economia, mas tudo, todo o resto, basicamente tá se formando um combo de diversas coisas erradas, de diversas coisas ruins, que estão virando uma coisa ruim gigante, impossível de ser tancada. Não tá tendo como tancar essa coisa ruim gigante que tá se formando no Brasil. E isso daí tá contribuindo para que fique cada vez mais difícil você enriquecer. Não digo nem enriquecer, mas pelo menos ter uma vida digna, ao mesmo tempo em que fica mais fácil você ter uma vida indigna e cada vez mais pobre. Então é aquele negócio, se você tem oportunidade, se você tem uma mentalidade, busca ganhar em outra moeda, busca ganhar em dólar. Tem o YouTube aqui para você começar a produzir conteúdo. Existem empresas que contratam programadores e essas empresas elas pagam em dólar. Aprender inglês é essencial, então aprenda essa porra desse inglês logo, porque isso daí é essencial para você trabalhar para empresas internacionais que pagam em dólar, empresas de programação, empresas em áreas específicas de tecnologia, até mesmo economia, entre várias outras áreas. Existem oportunidades em que você recebe em dólar, trabalha em casa, mas só que além disso, além de buscar ganhar em dólar, se você tem algum tipo de investimento aqui no Brasil, porra, renda fixa, renda variável, busca fazer uma diversificação aí no seu dinheiro, olha mais para as criptomoedas, olha mais para o Bitcoin, olha mais para o dólar, aprenda a como investir em dólar, como investir em moedas fortes, dessa forma você consiga se proteger da desvalorização do real. O dólar, como você já sabe, uma moeda muito influente. Tem um pessoal lá dos BRICS que estão tentando diminuir a influência do dólar e tal. Então fica de olho nisso daí também, que a gente não sabe o que pode acontecer nessa batalha, nessa divisão do mundo, onde de um lado tem um bloco ocidental, Estados Unidos, Europa e o dólar, e do outro lado tem os BRICS com a China e a Rússia e tal. E os BRICS estão tentando diminuir a influência do dólar. Então fica de olho nisso daí também, porque se o dólar ir pro caralho, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas se ele ir, você tem que estar esperto, você tem que estar atento para dessa forma você poder fazer movimentações que protejam o seu dinheiro, que protejam o seu patrimônio. Então fique esperto nisso daí, mano. Estuda, se mantenha atualizado para que dessa forma você consiga se proteger dessa porra que tá acontecendo no mundo, entendeu? Nessa merda que tá acontecendo na economia brasileira. Então, estuda mais sobre os ativos, estuda mais sobre como você pode se proteger de tudo isso, porque o real brasileiro, ele tá indo pro ralo. E se você continuar ganhando em real, se você continuar investindo em real, você vai acabar indo pro ralo também. Entendeu, né, mano? Então a mensagem de hoje é basicamente essa. A gente fica até triste, né, mano? Às vezes a gente parece que tá só trazendo notícia ruim. Às vezes a gente não tem nada pra poder falar de bom. Mas a situação é essa, né, velho? Como você tá vendo aí, as coisas tá ruim, entendeu? Quando tá bom, a gente fala que tá bom, mas tá ruim, tá difícil, a gente tem que falar que tá difícil, a gente tem que buscar alertar os nossos amigos. E é basicamente isso daí, mano. Se inscreve no canal aí, deixa aquele likeão pra nós, assiste outros vídeos do canal aí. Em breve a gente vai vir com mais vídeo aqui. Basicamente isso daí, se inscreve, deixa o like, comenta essa opinião sobre isso daí e tamo juntão, mano.